Fala, galerinha da fé! Vambora viajar! Aterrissou em Araputi, essa cidade belíssima dos Campos Gerais. Seu nome já diz tudo: campos floridos, abençoados por tanta fé, religiosidade e devoção. Iremos conhecer no programa de hoje a história da imigração holandesa na região. Também iremos nos divertir com trilhas, caminhadas, muita natureza e uma cachoeira incrível. Vambora se divertir? Vem viajar comigo nessa história! Bom dia, galera! Uma frutinha pela manhã. Com esse cafezão da manhã especial. Aqui é o Hotel Palace. Nossa gratidão. Tava muito confortável o quarto. Amanhecemos super Muito bem e preparados para a aventura, não é mesmo? Olha, a programação hoje está extensa. Está preparado para curtir Araputi com a gente? Muita aventura, muita cultura. Bora conferir! Araputi, uma cidade de muita fé, muitos devotos, e estou me sentindo abençoada neste local, a Catedral de Araputi, ao lado do Padre Anderson. Muito prazer. Prazer, Priscila, e a todos aí que acompanham o programa Bora Viajar, para que nós possamos conhecer um pouquinho mais desse recanto bonito do Paraná chamado Araputi. E podemos hoje falar um pouquinho da nossa cidade, que vocês têm a oportunidade de conhecer não só pelas telas, mas poderão também conhecer pessoalmente e respirar os bons ares de Araputi, Campos Floridos. Campos Floridos, sua beleza natural é belíssima, vastos campos. Agora, de arquitetura, o que mais me chama a atenção é a arquitetura religiosa, que se iniciou não necessariamente no santuário, mas há muitos anos atrás. Desde o início da colonização desse período, desse lugar aqui do Paraná, década de 30, 40, com os primeiros moradores, as fazendas, colonização, capela de madeira, que já foi desde aquele período dedicado a São João Batista. Depois da década de 50, tivemos a construção de uma igreja de alvenaria, aqui onde hoje é a sede do município, chamado anteriormente de Distrito de Cachoeirinha, e depois, com a sede evoluindo, crescendo na década de 70 e 80, então a construção da atual Igreja Matriz, que está aqui ao fundo do nosso local de entrevista, que traz todo este painel temático que conta também um pouco da história de Araputi. Falando em história, eu gostaria que o senhor explicasse ao público a história de São João Batista. São João Batista, biblicamente, é o precursor de Jesus. Aquele nascido de Isabel e Zacarias de forma miraculosa, na qual Nossa Senhora, Maria, mãe de Jesus, visitou-se e colocou a serviço, foi santificado no ventre de sua própria mãe Isabel, e depois se torna o grande pregador que prepara os caminhos do Senhor, a voz que clama no deserto, endireitando e levando a palavra para que houvesse um povo bem disposto para acolher Jesus Cristo,
o Verbo encarnado, o Filho de Deus, para todos nós católicos, o nosso Salvador e Redentor. Depois João Batista, ele entra como grande profeta, não só do Antigo, mas do Novo Testamento sobretudo. E depois, na cultura popular, não é? São João Batista, o seu nascimento, como foi anunciado, tem a sua tradição ligada à fogueira, à festa, à dança. Padre, mas por que tudo isso? Porque todo nascimento é uma grande celebração. Mesmo hoje nas nossas famílias, o nascimento de uma criança é uma grande festa. Por isso, no dia 24 de junho, do dia 23 para o dia 24, nós temos a grande festa do nascimento de São João Batista. Que naquele período, sem as redes sociais, sem os meios de comunicação, a fogueira era um grande sinal de aviso para os vizinhos de um grande acontecimento. Por isso, o acendimento da fogueira de São João Batista e também depois a dança, o anúncio, a festa, sinal deste precursor que nascendo quer dizer 3 meses depois, em dezembro, nascerá 6 meses depois Jesus Cristo, o nosso Salvador. Belíssimas palavras, e que o calor desta fogueira esteja sempre aqui, aquecendo os nossos corações. Muito obrigada. Obrigado a vocês que hoje estão aqui conosco. Fica o convite para visitarem também Arapoti, o Santuário Igrejinha de São João Batista, ao lado da Igreja Matriz. E agora em junho, a nossa festa do padroeiro. Com certeza vamos acolher com muito carinho todos os turistas e peregrinos que por aqui passam. Amém. Galera, estamos na estrada, em frente a uma igrejinha mais que especial. Arles agora do comando. Pilotei estrada toda! Gente, é muito divertido, sempre, claro, com segurança, né? E vamos lá bater um papo com uma guia de turismo que é simplesmente maravilhosa aqui do município. Bora lá? E o nome dela, sabe qual é? Priscila! Minha xará. Olá, tudo bem, casal? Chegamos! Bom, Pri, minha xará, tudo bem? Ótimo! Estou muito curiosa com as informações aqui a respeito da igrejinha. Me conta um pouquinho. Estamos aqui em frente à Capelinha, que é uma referência até de um ponto turístico bem procurado em Arapoti, às margens da rodovia onde passa o Rio das Cinzas. E qual que é essa rodovia? Rodovia 279, Paraná. Ah, que liga Arapoti sentido Ventania. Legal. E vamos conhecer por dentro? Vamos sim. A Capelinha é um ponto turístico referente do nosso município também, com um ponto de turismo religioso ligado ao ecoturismo e turismo de aventura. Na verdade, eu diria que aqui então é uma parada obrigatória. Inclusive de contemplação. Nossa, gente, olha só esse altar, que lindo! Um momento para oração. Agora eu vou levar vocês, casal, e vocês aí de casa, para conhecerem uma trilha aqui da Cachoeira da Capelinha. Eu e a Pri adoramos trilha, vem com a gente! Olha só essa pedra aqui, parece um arenito, né? Você e tua xará vieram com a bota certa, agora eu de tênis aqui, Galera, já dá pra ouvir o barulho dessa cachoeira, hein? Estamos pertinho. É uma trilha de fácil acesso, saindo da Capelinha,
rumo à Cachoeira da Capelinha. A Capelinha é a referência do nome desse ponto turístico aqui de Irapoti. E é quantos minutinhos? É uma trilha de 500 metros, em torno de 3 a 5 minutos, dependendo do ritmo da pessoa. Gente, o ritmo, e olha só que emoção, olha só essas pedras. A lista aqui, ó. Você que eu devia ter vindo como vocês duas caras aí, que bota. Agora, Pri, a gente te escolheu porque você é do turismo de aventura, né? Isso. Eu sou guia de turismo, líder em turismo, em gestão em turismo, e meu foco é o turismo de aventura e o ecoturismo nas cidades de Irapoti. Então aqui nós temos roteiros para vocês virem conhecer por 3 a 4 dias tranquilos. Hoje vocês vão conhecer só um pouquinho do que Irapoti tem para mostrar. Vocês vejam, a gente deixou 2 dias reservados, mas não dá para fazer nem 1/5 do que era Irapoti. Não. Em um dia tem a possibilidade de você fazer a Rota das Cachoeiras, que inclui aqui a Cachoeira da Capelinha, que a gente consegue fazer até 5 cachoeiras em um dia todo de atividade. E me diz quais que são as cachoeiras imperdíveis. Cachoeira Chico Fontana, Cachoeira da Fenda, já é um acesso um pouco mais longe, mas também vale muito a pena. São todas vias de acesso por Irapoti. Cachoeira do Tigrinho, a Cachoeirinha de Irapoti, a barragem da usina do Rio das Cinzas. Maravilha! E agora que vocês vão conhecer a Cachoeira da Capelinha. E precisa de algum equipamento de proteção para alguma delas? Sim, é recomendado você ter o condutor e o guia. Algumas você só entra com um guia autorizado. E nunca é demais você ter alguém que tenha o conhecimento do local e te fornece segurança nas atividades. Então, bora lá! Eu tô curioso, e vocês? Hoje, amanhã. Tá explicado por que a gente veio caminhando pela colônia holandesa quando deu aquela fome para mim e para Priscila e disseram que a dica de gastronomia em Irapoti é o Refúgio Restaurante. Fomos convidados pelo anfitrião Osvaldo. Muito obrigado pelo convite. O meu restaurante ele tem 40 anos, mas ele foi previamente administrado por um casal de holandeses. E Irapoti ela é uma colônia holandesa, uma das poucas colônias holandesas do Brasil. Ela recebeu os imigrantes aqui em 60 e esse casal ele começou esse restaurante para atender primeiramente os seus companheiros holandeses e foi um dos motivos de eu conhecer Irapoti, porque eu vinha bastante com a minha família aqui almoçar e a gente vinha aproveitar Irapoti, né, nas suas riquezas naturais e tudo mais, e a gente fazia a parada do almoço aqui no restaurante Refúgio. E a gente acabou criando um vínculo bem grande com esse casal, com essa família, e criou uma amizade que ela permanece até hoje. E quando eles estavam para se aposentar, eles acabaram me oferecendo o restaurante para continuar essa história aqui. E eu aceitei, estou aqui já há 5, 6 anos já no restaurante. E nesses 5 anos, você obviamente conheceu um pouco mais dessas riquezas naturais, porque a gente está mostrando na programação, Irapoti ela é rica na natureza, na aventura, mas a economia aqui é muito forte no agro, né? Então, uma curiosidade é que o meu restaurante, ele atende provavelmente 90% da minha clientela, ela vem de fora, porque a questão econômica do agropecuária ela é muito forte. Então, a Irapoti recebe muitas pessoas, não só no turismo, mas ela tem essa rede hoteleira muito forte porque ela recebe muitas pessoas das grandes empresas que englobam, né, essa questão da agropecuária. E tem essa variedade no cardápio, então? Então, cada dia tem um cardápio diferente. Ontem vocês almoçaram aqui
antes da gente fazer essa gravação, e vocês tinham carne assada, né? Totalmente diferente de hoje. E quartas e sábados a gente trabalha com feijoada. Bom, então, informar o público, todos os dias está aberto o refúgio? Não, a gente descansa na segunda-feira. Para as segundas-feiras. De terça a domingo a gente está aberto. Sempre no almoço? Sempre no almoço. Bom, agora eu e Priscila estamos experienciando o melhor da casa. As imagens falam por si só, porque a programação de Arapoti ainda está só começando. Negócio bom é na Luzon. Tem um Volkswagen novo pra você. Melhor atendimento é na Luzon. Garantia da melhor negociação. Ofertas exclusivas só na Luzon. Pensou Volkswagen, pensou Luzon. O seu Volkswagen esperando você. Negócio bom é na Luzon. Negócio bom é na Luzon. Volkswagen. Viajar é bom demais, conhecer outros lugares, ter outras experiências, conhecer pessoas com seus sotaques, comidas com seus temperos, estar na natureza, naquela situação que parece mais uma pintura. Tem muita gente que me diz que se pudesse, vivia viajando. Você se identificou? Esse é também o seu sonho? Eu vou te mostrar como você vai realizar esse sonho com o motorhome da Motor Trailer do Brasil. Nossos motorhomes são os mais leves do mercado e podem ser dirigidos com CNH-B. Isso porque são construídos com estrutura de alumínio e poliuretano injetado. Leveza, resistência e durabilidade que fazem a diferença. Ar-condicionado, painéis de energia solar, cozinha e TV externas, todo retrátil e muitas outras facilidades para você viver bem e com conforto onde quer que você decida morar. E aí, bora viajar? Se você gostou dessa ideia e quer saber mais, toca no botão aqui embaixo e vem bater um papo com a gente. Desbravar a colônia holandesa em Arapoti. Chegou o momento mais especial do programa, que é conhecer a cultura holandesa. E iremos conversar com um historiador que tem muito conhecimento sobre. Bora conhecer, pessoal. Osvaldo, grande prazer. Muito obrigado, seja bem-vinda, Priscila. Que honra! E agora estou muito curiosa com este espaço, pois ele fala sobre a imigração dos holandeses aqui em Arapoti e que até, de certa forma, é muito recente, não é mesmo? Exatamente. Esse ano, 2025, a imigração em Arapoti completa 65 anos, inclusive no próximo mês de junho. Então, aqui no Museu Imigrante Holandês, nós temos várias salas de exposição. Essa aqui que a gente vai mostrar para vocês agora é apenas uma delas e ela conta um pouco do início dessa jornada, né? Nós temos aqui nesse quadro, por exemplo, o navio Charles Tellier, que é um navio francês que trouxe os primeiros imigrantes que vieram diretamente dos Países Baixos, tá? E aí esses imigrantes que chegaram aqui em junho de 1960, eles se juntaram com outros que já estavam no Brasil, em Castrolândia e Carapií. Então veja que eles já vieram estruturados, não foi um contexto pós-guerra, com complicações maiores. Eles vieram aqui já com um plano realmente para serem bons empreendedores. Exatamente, já tinham terras delimitadas, etc. Tiveram um trabalho pela frente até preparar isso aqui, né? Mas eles já vieram com um direcionamento, sim. Agora, quando eles vieram para cá, eles já vieram pensando em executar esse ramo do leite, do laticínio, ou não? A princípio, a colônia de Arapoti era para ser uma colônia agrícola apenas, né? Porém, com o tempo e algumas dificuldades no início das primeiras colheitas, o leite, como era uma coisa já desenvolvida aqui
na região, justamente por já existir uma cooperativa, uma indústria de laticínios, eles partiram para isso e desde então não largaram mais. E agora é muito interessante porque a gente nota os plantios em volta da cidade, é muita natureza. E esses plantios, eles servem para quê exatamente? Eles servem, uma parte eles beneficiam e vendem os grãos, né? Mas outra parte eles direcionam para a fábrica de ração aqui mesmo da cooperativa, da Capal, que transforma isso tudo em ração para a própria utilização deles. E a ração é o que exatamente? É um composto que eles utilizam, né, formado ali por vários outros, como por exemplo aveia, milho e outras coisas, né, para complementar a alimentação do gado, para aumentar a produtividade do leite. A gente já visualizou a maquete física numa escala miniatural, porém aqui existe no formato, a escala eu diria 1:1. Isso, aqui nós temos as réplicas, né, muito próximas com a construção original mesmo, de construções do início da colonização, né? E é muito interessante porque é de madeira. Sim, são extremamente parecidas, né? Foram feitas com base em fotografias da época e todo o acervo que contém essas réplicas, eles são originais também da época. E o que exatamente funcionava nessas construções? Essa construção que nós temos aqui é a réplica de uma escola, igreja e sala de reuniões. Nossa, então, tudo justamente 3 em 1. Isso porque logo no início da colonização eles tinham uma limitação de espaço de fato, né? Então eles chegaram, existiam poucas construções já feitas, então aquela que existia à disposição eles utilizaram para aquilo que eles consideravam, digamos que mais importante e que depois se acabou se dando como o tripé da colonização, como eles chamam, que é a igreja, né, que seria a religião, a educação e o cooperativismo. Isso é o que guia a colônia na perspectiva deles. E o detalhe é que a igreja é protestante. E a cultura ainda hoje existe muito forte holandesa? As pessoas circulam falando alemão? Como que está atualmente essa questão cultural? Elas falam neerlandês, né? Que é a língua dos Países Baixos. E essa língua, eles têm ainda o ensino no contraturno do colégio, então eles fazem um trabalho de manter essa linguagem viva, apesar de ser um desafio para a colônia. Mas a gente vê, né, as famílias nos encontros, inclusive aqui no museu, ainda utilizando a língua no dia a dia. Olha, eu vou falar para você, Oswaldo, cenas de filme, isso remete a um documentário da colônia. Eu e Priscila passeamos por vários momentos aqui e a sensação é incrível. Esta casinha aqui, ela é o escritório da cooperativa, é isso? Isso, é o escritório da cooperativa Capal, que é a Cooperativa Agropecuária Arapoti, e ela é apenas uma das cooperativas aqui dos imigrantes holandeses de Arapoti, né? Então, ela tem também a Cooperativa Central de Laticínios, onde foi a primeira cooperativa aqui a produzir os laticínios no município, e tem a Cooperativa Capal também. No tocante à questão da cooperativa, eu quero voltar lá atrás, no início da colonização, e hoje o momento atual, o que representa a economia da colônia para com o município. Houve um desenvolvimento muito grande, né? Então a gente tem, né, aqui no museu, inclusive nas nossas exposições, a possibilidade de você ver a extração manual de leite, né? Então numa escala muito pequena, até o desenvolvimento tecnológico e como essas colônias estão colocadas agora. E colocam não só Arapoti, né, mas como toda essa região dos Campos Gerais do Paraná como a segunda maior bacia leiteira do país. Falando em leite, ouvi falar que o melhor queijo do Paraná está aqui em Arapoti. Nós vamos conhecer uma queijaria. Então, Oswaldo, agora é a hora de você fazer um convite ao nosso público. Como que funciona a visitação aqui no museu? Então, pessoal, gostaria muito de receber vocês todos aqui para visitar o nosso museu. Nós funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia, da 1 às 5. E nós temos 2 sábados do mês também que nós somos abertos. É só conferir o nosso site, a nossa rede social, que vai estar lá a agenda do mês completinha para vocês. Qualquer coisa ali, entre em contato no nosso WhatsApp que a gente já responde para vocês. Hoje foi só um pedacinho dessa linda história, mas a gente tem muito mais para contar para você. Acesse as redes sociais também da nossa programação. A gente segue aqui com Arapoti para você aí de casa.
Fresena, muito amor envolvido e tradição. Estou aqui com a proprietária Alice, muito prazer. Muito bem-vinda. E aliás, falando em tradição, a história já vem de muitos anos atrás e não era nem no Brasil. Certo. Na verdade, a nossa história começou na Holanda, através da minha avó paterna. Ela já fazia queijo na região onde ela morava, que era na Holanda do Sul. E essa região, nessa região também fica situada a cidade de Gouda, que na verdade é o nosso queijo dessa denominação. Cidade. Então, sim, da cidade que era Gouda. Vocês viram que tem o sotaque carregado, Gouda. Isso mesmo. Surgiu o modelo do queijo. Sim, o modelo e o modo de fazer, né? Então, todos na região faziam esse tipo de queijo. E que época que eles vieram para cá, para o Brasil? Os meus avós paternos vieram em 1962, imigraram aqui para Arapoti. E os meus sogros vieram bem mais tarde, eles vieram em 79. Inicialmente não era exatamente a produção de queijo, aqui muito rico em laticínios, muitos empreendedores, não é mesmo? Sim, meus sogros iniciaram com a produção de leite. E o curioso de toda essa história é que em 1985 a gente tinha as festividades de 25 anos da colônia e a minha avó e a minha sogra, ainda não naquela época, se juntaram numa barraquinha e juntas elas apresentaram queijo. Nessa época, ainda cada um fazia sua produção caseira, né? Que linda parceria! E naquela época você já estava paquerando? Não ainda. Não ainda? Não ainda, não. Muito bacana. E da feira se tornou a profissão em si da tua sogra. Sim, a minha avó continuou com produção caseira e os meus sogros expandiram a produção e acabaram, né, entrando nesse setor de comercialização. E aí você já começou a olhar, a se inspirar e de fora entendi um pouquinho do processo produtivo. Sim. Porém, eu quero saber em que época que você arregaçou as mangas para botar a mão na massa. Em 2018, teve uma greve de caminhoneiros e a gente não tinha como escoar nossa produção de leite. Com dó de jogar todo o leite fora, meu marido e eu, a gente pediu para os meus sogros, que nesse período estavam na Holanda, em visita à família, a gente pediu autorização para usar a queijaria deles e produzir o queijo. Produzimos algumas vezes, gostamos, deu muito certo. E então em 2022 a minha sogra ficou doente. Ela estava impossibilitada de produzir queijo e ela me pediu para então assumir temporariamente a queijaria. Porque afinal ela não podia deixar de experimentar os queijos dela. Sim, porque ela queria muito comer o queijo Fresena. Belíssima história. Então agora chegou a hora do público conhecer os produtos. Me explica um pouquinho, Alice, quais são os tipos de queijo? Então, aqui temos o queijo, é um queijo grande, então eu faço em vários tamanhos, né? Certo. Queijo fino grego, que seria esse grão. Opa! Daí temos o queijo Gouda com cominho. Nossa, cheiroso! Ele tem um sabor Nossa, agora eu tô... Muito cheiroso. Ele tem um sabor realmente intenso, né? Sim, e ele dá um sabor, agrega ao queijo um sabor de nozes. O cominho já tem um sabor entre a pimenta e o anis. Então, agora é hora de provar. Eu e Priscila já experimentamos o melhor queijo não do Paraná, mas senão do Brasil e do mundo, queijo Fresena, desde 1980. Agora eu tô com algo que, na verdade,
vai apresentar para vocês aí de casa o coração da Frezena. É justamente o processo produtivo da empresa, não é isso? Sim. Então aqui acontece toda a parte de produção de leite. Temos aqui as matrizes em ordenha dentro do estábulo, como estão vendo, com 3 grupos, e uma ordenha robotizada, ou se não, uma ordenha voluntária. Então a nossa visão de produzir leite, ela mudou um pouco dos anos para cá, porque a gente deveria tirar a parte pesada de uma... Braçal, né? O braçal, uma parte pesada da atividade. Então, pensando nisso, a gente optou por uma ordenha robotizada, que na verdade é um sistema com bastante desafios, bastante novo, não tanto no mundo nem tanto, mas para mim é bastante novo, para a empresa é bastante novo, para os funcionários é bastante novo. E a gente tem uma visão de futuro com esse sistema para tirar um pouquinho dessa pressão de que uma atividade leiteira é muito pesada, muito suja, muito isso, muito aquilo. Ele é bem pesado quando você fala em ordenha. E é conforto animal e muitas coisas envolvem o processo produtivo. É genética, então a gente só prima o melhor para ter um produto final da melhor qualidade possível. E podendo entrar num sistema de produção de queijos é um exemplo disso aí. E só com qualidade se faz qualidade. E é por isso que escolhemos a Frezena aqui direto de Arapoti, não só para o Paraná, mas para todo o Brasil. E aí, tá curtindo, meu amor? Olha este paraíso que a gente tá chegando. Inclusive, este cenário aqui para mim é o melhor, hein? Olha o pôr do sol lá a fundo. E você acredita que essa área aqui, há muitos e muitos anos atrás, era um fundo do mar? Momento de contemplação. Sensacional finalizar mais um episódio do programa Vambora Viajar com Motor Trailer, 53 anos de história e tradição. O programa de hoje vai ficando por aqui, abençoado por Deus, por esta natureza, com esse pôr do sol fantástico no município de Arapoti, Campos Gerais do estado do Paraná. Eu e Priscila vamos nos despedindo, mas você pode clicar aqui em nossas redes sociais e conferir muito mais deste município e também sugerir os próximos destinos. Nós vamos, mas voltamos e temos encontro marcado neste mesmo horário e canal. Que Deus abençoe todos nós. Até lá!